E aí, tudo bem? Meu nome é Luiz, esse aqui é o meu, é o seu, o nosso canal. Eu peço que você curta, dê o seu like, que você assista o vídeo inteiro para que ele tenha engajamento, compartilhe o vídeo e, se possível, comente aí embaixo o que nós iremos falar. Bom, você já deve estar curioso com o tema, o avivamento que ninguém viu e o retorno de Jedi. E para isso eu vou precisar aí de uns 6 minutos, 7 minutos, quero tentar terminar antes, para tentar explicar do porquê desse tema. No meados do final dos anos 80, lá para 1988, 87, começou a surgir um grande movimento na igreja evangélica. E que movimento era esse? Era um movimento de avivamento, avivamento na igreja como um todo, e principalmente de avivamento na nação. E para que pudéssemos ter esse avivamento na nação, entendia-se que era necessário também mudar a estrutura política da época. Ou seja, termos um presidente evangélico no alto escalão, no comando da nação. E a partir de então, movimentos inúmeros foram criados nas igrejas evangélicas. Movimento de oração, de intercessão, de atos proféticos. A maioria das igrejas que entendiam que era hora do reino de Deus tomar o Brasil, já tinha chegado, colocavam as suas bandeiras no altar, junto com a bandeira de Israel, e a partir daquele momento ali, começou a surgir um grande clamor para que a nação fosse liberta da corrupção, um grande clamor para que a nação fosse restaurada, e um grande clamor para que a nação brasileira, além de se converter ao Senhor Jesus, também os postos de comando, que é o Senado, os deputados e principalmente a presidência da República, tivesse alguém governando temendo a Deus. E esse movimento se estendeu ao longo de décadas. E aí surgiu Lula. Eu entendo que foi um erro muito grande muitos líderes da igreja evangélica apoiar o Lula, mas apoiaram o Lula. O Lula ganhou em 2002, e depois ele veio para reeleição e ganhou, e depois veio a Dilma, e a Dilma foi impeachmentada. E nesse meio tempo, muitos pequenos movimentos surgiram na igreja evangélica. Muitos pequenos avivamentos surgiram na igreja evangélica. A igreja evangélica começou a crescer, a explodir, e com estratégias muito confusas, hora de Deus, hora do homem, veio o G12, veio o M12, veio a adoração extravagante, mas enfim, isso tudo junto culminou num grande avivamento que ninguém viu ainda, que exatamente foi o avivamento de 2018 para 2019. Foi o avivamento da política, porque a partir desse clamor, a partir dessa consciência política que a igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica, começou a perceber, e começou também a pesquisar e a buscar informação, ela abriu os olhos que ela não podia ficar aleijada do movimento político. E aí surgiu a direita conservadora, porque embora os conservadores não precisem ser católicos ou evangélicos, a maioria da direita conservadora ela é cristã. E a partir desse momento a igreja evangélica caiu de cabeça. Nós tivemos lá a Marina, que a gente achou que poderia ser uma pessoa enviada por Deus. Ela chegou a quase ir para o segundo turno na primeira vez. Na segunda vez a gente percebeu que ela era um engano, um engodo, ou seja, era aquilo que o diabo tinha colocado ali como armadilha, e aí não mais conseguiu o apoio dos evangélicos. Só que em 2018 as orações começaram a de fato ser atendidas. Os clamores, a subida nos montes, os atos proféticos, você não tem ideia. Eu tenho 56 anos e 37 anos de evangelho. E você não tem ideia o que a gente fez para que aquele momento de 2018 para 2019 chegasse. Aí Deus enviou não um evangélico, mas enviou um Ciro. E um Ciro casado com uma rainha Esther, que era quem? Michele Bolsonaro, que é evangélica. Então, de uma certa forma ou de outra, Deus ouviu as orações da igreja, que clamou por mais de 20 anos para que
o movimento político mudasse, para que o Brasil mudasse através do reino de Deus e tivesse alguém ali nos postos de comando que pudesse influenciar a nação exatamente para os caminhos do Senhor. Não que a gente quisesse que o Brasil se transformasse numa teocracia, não, não é isso. Mas a Bíblia mesmo diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E aí depois entrou o Ciro, que foi o Bolsonaro, o rei Ciro, que foi o Bolsonaro. E a partir daquele momento, o império, que estava completamente atordoado, né, zonzo, né, porque de repente receberam de cara, né, uma pessoa que era antissistema, né, anticorrupção, honesto em toda a sua plenitude, porque nos 4 anos de governo vasculharam a vida dele de alto a baixo e não acharam nada. E a partir daquele momento o sistema começou a se reorganizar. E ao se reorganizar, né, aí entra uma coisa que eu gostaria de colocar como simbologia, que é a Guerra das Estrelas. Quem viu aqui Guerra nas Estrelas, principalmente os três principais filmes, né, vai entender o que eu estou falando. Nesse exato momento, o sistema começou a se organizar e, ao se organizar, né, o Império contra-atacou. Sabe o segundo filme da trilogia Star Wars, o Império Contra-Ataca? O Império contra-atacou com força, e ao contra-atacar com força, ela conseguiu de fato, né, o que queria: tirar Ciro do poder, que era o Bolsonaro, né, e recolocar de novo aquela pessoa que está do lado da força do mal, não da força do bem. E a partir desse momento, muitos ficaram desanimados, muitos ficaram tristes. Igrejas que colocavam as bandeiras, né, no altar e orava, né, na bandeira, em cima da bandeira, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus guiasse a nação. Muitas dessas igrejas, muitos desses líderes, muitos desses pastores também ficaram com medo, também ficaram acovardados. E a partir de então, nós vivemos o segundo motivo, né? O segundo filme, que eu acredito que vai acontecer em 2026. Porque em 2022, né, o Império contra-atacou e venceu, infelizmente. Não derrotou completamente, mas ele venceu. Mas em 2026 para 2027, eu acredito que nós vamos ter o retorno de Jedi. Esse retorno de Jedi, eu acredito que possa ser o Bolsonaro. Ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Mas se não for o próprio Jair Bolsonaro, Deus vai enviar um outro Jedi que vai fazer o mesmo papel do Bolsonaro, com, lógico, a anuência do Bolsonaro. Porque esse Jedi vai precisar das mãos que o Bolsonaro o unja como seu candidato, para que ele possa ganhar. E no Senado, lógico, nós temos que ter mais de 50 cadeiras. Nós temos que ter mais de 200, 220 deputados na Câmara, para que a gente possa fazer com que o retorno de Jedi tenha suporte o suficiente para aí sim colocar nos trilhos o nosso país de volta e nunca mais acontecer o que aconteceu. Um abraço a todos. Deus abençoe.